Olá, bem-vindos ao terceiro vídeo da série Qual sua psicologia financeira, escassez ou abundância? Eu sou Domi Miller e no primeiro vídeo dessa série eu compartilhei com vocês a história do Mário e falei de que só 5% dos brasileiros vão chegar, depois de 40 anos de trabalho, vão ter independência financeira. Expliquei também que a independência financeira é ter o dinheiro, digamos, hoje, que suporte você parar de trabalhar e viver todo o restante da tua vida sem precisar trabalhar. O que é um grande desafio, especialmente hoje, que nós vamos viver 40% mais de vida adulta, ou seja, nós vamos viver até os 100 anos. Então, ter dinheiro para viver até os 100 anos com independência financeira, é disso que nós estamos falando aqui e eu estou provocando vocês. Então, falei no primeiro vídeo sobre isso, no segundo eu falei então dos dois desafios da eficácia financeira, que um deles é ter competência financeira e o outro é ter tranquilidade financeira. No vídeo 2, então, eu falei de como ter competência financeira e compartilhei como o Mário, construindo um orçamento, percebendo o valor de ter uma reserva financeira para as emergências, ele então conseguiu, em 3 meses já, guardar 1 mês de salário para efetivamente conduzir a sua vida com prosperidade financeira. E agora eu vou falar sobre o próximo tema da eficácia financeira, que é como ter tranquilidade financeira. Eu vou passar aqui o vídeo, então, e esse é o tema tranquilidade financeira. E aí, a pergunta é sobre aqueles 5 baldes que nós vemos falando no vídeo 1, vídeo 2, quais são os seus valores sobre cada um dos baldes, né? O balde, por exemplo, do fazer dinheiro, qual é o seu valor sobre o balde de fazer dinheiro? Você vive de acordo com seus recursos ou está sempre pedindo emprestado para a mãe, para o pai, para o cunhado? Porque o consumo é muito grande. Você tem segurança financeira a longo prazo, por exemplo, com uma reserva financeira, ou se você perder o emprego hoje, vai ficar na mão? Qual é a sua psicologia financeira? Você é um poupador ou é um gastador? Você é um tio Patinhas que não põe nem a casca do ovo fora? Ou você é um gastador compulsivo como o Mário, que não sabia guardar nenhum centavo, porque a crença dele foi essa? Então, eu sempre digo que a psicologia financeira nossa, ela vem das nossas crenças, do nosso passado, dos nossos pais, dos nossos avós, e inclusive de algumas situações de traumas que a gente possa ter vivido. E quando a pessoa ela é muito fechada, ela é muito mão de vaca, ela ou normalmente vem de uma era de escassez dos pais, que era tão desafiador, tudo tão econômico, que não é que ele faz dinheiro, mas ele efetivamente não vive de tão pão duro que ele é, né? Então aquelas pessoas que guardam até a casca do ovo, como se diz, ela não vive a vida. E depois tem o gastador, então, que ele só vive a vida, mas ele vive a vida em cima de uma corda, né, bamba, porque qualquer tombinho que der, ele vai para o vermelho ou ele vai para o Serasa, como a gente diz aqui no Brasil. Então, a psicologia poupador ou gastador requer um equilíbrio, como tudo na vida, né? Que eu não seja tão mão de vaca, mas que não seja também tão mão aberta. Então, a pergunta sobre isso, para ter tranquilidade financeira: eu tomo decisões depois de uma análise cuidadosa e não por impulso? O Mário disse, eu tomava decisões por impulso, e agora, para que eu possa ter decisões cuidadosas, ele disse, eu decidi que eu só pago à vista. Então, para pagar à vista, primeiro eu tenho que ter dinheiro. Então, eu tenho que segurar o meu elefante, que só comprava, e refletir, para aí, custa 1.000, eu tenho 1.000, onde é que eu vou tirar? Qual o orçamento? Qual é o valor? Então, com isso, começou a ter decisões mais com uma análise mais cuidadosa. Segundo, a minha condição financeira não me causa vergonha, embaraço ou culpa, porque tem muitas pessoas que fazem dinheiro, mas têm culpa de usar aquele dinheiro. Eu mesmo desenvolvi um líder que tinha uma Land Rover na garagem, mas não saía com medo de o que os vizinhos iam pensar, porque ele não se sentia merecedor dela, embora fosse. Então, isso tudo tem a ver com tranquilidade financeira. Quanto dinheiro eu tenho não determina a minha autoestima, ou se eu tenho muito dinheiro eu fico com salto alto, fico arrogante e não dou nem bom dia para as pessoas. Eu sou livre e me sinto à vontade para fazer o que quero com o meu dinheiro, ou eu preciso pedir o amém do meu pai, da minha esposa, do meu marido, para poder conduzir a minha vida financeira? Isso tudo me dá tranquilidade financeira. Meu sentido de poder pessoal não é afetado pela quantidade de dinheiro que eu tenho, ou eu me sinto, né, lá embaixo se eu
me comparo com uma outra pessoa que tem mais, ou eu me sinto lá em cima se eu me comparo com uma pessoa que tem menos, eu humilho ela. Eu tenho o direito de tomar decisões sobre dinheiro na minha vida ou eu dependo de alguém? Se eu dependo de alguém, eu não tenho tranquilidade financeira. Eu me sinto à vontade comigo mesmo quando estou com pessoas com mais grana que eu ou me sinto inferiorizado? Ainda, quando estou com uma pessoa que tem melhores condições, joia, dinheiro, carro, eu me sinto inferior ou excessivamente invejoso? Porque uma coisa é a inveja, outra coisa é a inspiração. Poxa, essa pessoa, olha que bacana o carro dela, me inspira, não é? Eu sempre digo que quando a gente mora numa cidade em que não tem pessoas melhores que a gente, qual é o nosso padrão de referência para crescer? Nenhum. Então é sempre bom que a gente possa ter uma referência, não como uma inveja, mas como uma inspiração. Eu me sinto à vontade para conversar sobre questões financeiras com meu relacionamento, com meus relacionamentos íntimos, ou não posso falar de dinheiro com meu marido, porque nós dois não funcionamos sobre dinheiro. É bom que funcione. Se o casal joga junto, ele joga também na parte financeira. Dinheiro não é a principal motivação das minhas decisões mais importantes da vida? Ou eu vivo em função do dinheiro? E aí que entra aquela crença, né, da escassez e que eu preciso estar sempre consumindo. Eu costumo dizer que a gente fica naquela esteira hedonista. Esteira hedonista é como você está numa esteira correndo, né, uma ergométrica, mas sem sair do lugar. Então, quando a gente tem essa esteira do consumo, né, meu carro recém está com 10 mil quilômetros, já estou planejando comprar o outro, eu estou sempre naquela esteira sem sair dela, sem sair do lugar. Então, o dinheiro eu não posso ser escravo dele, é ele que tem que ser escravo do meu desejo, da minha necessidade. Então, para que você entenda como funciona as suas crenças sobre dinheiro e sobre todos os outros papéis da sua vida, eu vou compartilhar com você um presente, porque todos nós temos um termostato da nossa vida financeira, da nossa prosperidade. Para vocês terem uma ideia como isso é verdade, e esse termostato tem a ver com as crenças da gente, você imagina que as pessoas que ganham na Mega Sena, né, mais de 95% delas em 5 anos voltam ao mesmo padrão financeiro que tinham antes de ganhar na Mega Sena. Dado esse termostato, porque esse termostato está relacionado às nossas crenças, as crenças de quanto nós podemos ganhar, merecemos ganhar. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, um profissional liberal que ganha uma renda variável, pode perceber que se você está acostumado a uma renda média de 5 mil por mês, o mês que você ganha 10, esse dinheiro desaparece. Ou você se acidentou no carro, ou é alguma emergência que apareceu, ou estragou alguma coisa na sua casa. Ou seja, o nosso emocional, ele dá um jeito de consumir com aquele extra. Por quê? Porque o nosso termostato, ele volta ao padrão que a gente tinha. E isso é que nós estamos falando aqui, de como elevar esse termostato e como a gente falou do Mário, que eu venho contando nessa série de vídeos. E como a gente elevou o termostato dele trabalhando aquela crença limitante que o pai dele tinha e os antepassados dele tinham, de que nunca tinha dinheiro. Então, para que ter dinheiro? Para que guardar dinheiro se nunca precisou de dinheiro? Não é que não precisou, é que o termostato deles lá era um prato de comida na mesa. O termostato deles lá era colher a sua comida na roça. E hoje não, hoje você precisa de muito mais para manter o padrão de vida de qualidade que você quer. Então, elevar o nível do seu termostato é fundamental. E é isso que você vai poder fazer com esse check-up do Líder Próspero. Eu vou dar de presente para você, quem está assistindo esse terceiro vídeo, vai receber um link para acessar o check-up do Líder Próspero, onde você vai poder preencher esse check-up e avaliar, e lá você vai poder encontrar, você vai ver as notas que você vai dar para você em determinados itens, vai mostrar as suas crenças, as suas amarras que você deve desenvolver para ter ser um líder com psicologia financeira positiva, que você alcance a prosperidade, a independência financeira, né, para quem vai viver até os 100 anos ou mais. Eu costumo dizer que você paga um preço para mudar e paga um preço por ficar como está, para ficar parado. Você decide que preço você quer pagar. Se você vai ficar lá nos 60, 70, 80 anos
dependendo da família, da caridade ou do governo, ou tomando uma atitude agora para liderar o seu destino. Se essa série de vídeos fez diferença para você, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe sua pergunta que eu me comprometo a responder todas, e se entender que tem alguém que precisa aí na sua família, amigos ou na empresa a assistir esses vídeos, compartilhe com eles. Um forte abraço, conte comigo e a gente se vê nos próximos vídeos.